Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9. Hoje nós vamos meditar, irmãos, no versículo de número 18. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós suplicamos que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, mais uma vez, nos faça entender este versículo tão maravilhoso e fale conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor também nos dê um coração humilde, crente, que receba a sua palavra com amor, com gratidão, com alegria, com fé, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa nossas faltas e fale ao nosso coração e aplique a sua palavra em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Então, vou ler aqui de novo, irmãos, o versículo 18, que diz assim: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém. Então, meus irmãos, vocês lembram, nós temos estudado, estamos quase no finalzinho da oração de Daniel. Deus quiser, domingo que vem, nós completamos a oração e no outro domingo, se Deus quiser, nós entramos na profecia, né? Então, esse capítulo ele se divide na oração, vai até o versículo 19, e do versículo 20 ao 27, a profecia, uma das profecias mais famosas e uma das mais difíceis, né? Já peço para vocês orarem por nós, para nós podermos entrar, entender aqui essas profecias. Mas estamos quase chegando no fim da oração. E a oração, ela se divide em três partes: exaltação a Deus, confissão de pecados e pedido, súplica ao Senhor. Tendo Daniel, já como vocês também lembram bem, creio eu, que ele orou baseado no estudo que ele fez de Jeremias. A oração dele basicamente é: Senhor, restaura Jerusalém, restaura Jerusalém. Tem misericórdia do seu povo, que Jerusalém estava desolado, o templo destruído, o povo exilado, espalhado por toda a terra. E Daniel ora para que Deus restaure Jerusalém, traga os cativos. Então nós temos visto, meus irmãos, que a oração dele é uma oração que exalta a Deus no início, a primeira parte, e apresenta exatamente a base de toda oração. Olha, Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus fiel, Deus é o Deus da misericórdia. No primeiro logo versículo da oração, versículo 5, Senhor, ele diz: Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele está confiado nesse Deus da aliança e nesse Deus que na sua aliança concede misericórdia ao seu povo, irmãos. E aí então ele entra na oração, e vocês lembram bem que ele faz duas coisas na primeira parte, quando ele confessa a oração. Ele reconhece toda injustiça, todo o pecado do povo e toda a justiça de Deus. Ele diz: nós pecamos e o Senhor é justo em trazer sobre nós o mal, que é exatamente o exílio, a destruição de Jerusalém e todo o sofrimento que eles tinham passado debaixo do Império Babilônico. Mas ele ora, irmãos, confiando que apesar disso, ele tem base para pedir a Deus, apesar dos pecados dele, de todo o povo de Israel, mesmo com os pecados, ele tem base porque ele confia exatamente nessa misericórdia do Senhor.
Mas nós temos visto, irmãos, que ainda que isso seja verdade, né, de fato, tem um outro motivo muito mais importante por trás desse motivo. É que Deus tem colocado o seu nome sobre Israel. Deus fez uma aliança com o seu povo e Deus disse assim: eu sou Deus de vocês e vocês são povo de Deus. E o santo nome de Deus estava sendo envergonhado pelos pecados do povo dele, pelo exílio, pela vergonha, pelo sofrimento, porque o templo estava assolado, exatamente o templo de Deus, o templo do Senhor, a cidade que ele tinha posto o seu nome estava assolada. Então, o grande motivo, na verdade, de toda a oração de Daniel, nós temos percebido aqui, principalmente já nos pedidos mesmo que ele faz, a terceira parte da oração, é a glória de Deus, é o louvor ao nome do Senhor, porque o nome de Deus estava sendo desonrado. Nós temos visto, irmãos, que basicamente, portanto, existem duas bases, né? Existem dois motivos, melhor dizendo, para a oração de Daniel. Daniel ele está se apoiando, irmãos, em dois pilares, vamos dizer assim. Primeiro, a aliança, a misericórdia de Deus. E, em segundo lugar, a glória do nome de Deus. E ele, então, faz os seus pedidos, sempre lembrando dessas bases. E ele, na verdade, nós vamos observar hoje, irmão, nós temos notado que ele está orando por essas duas coisas, ele está pedindo, baseando nesses dois pilares, mas aqui no versículo 18, vocês observam que ele vai colocar as duas coisas juntas. Leiam comigo de novo o 18, observe aí, ele diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Olha aqui, primeira coisa, a glória de Deus, o nome de Deus. Aí ele continua: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias, né? Então nós temos aqui as duas coisas, irmãos: a glória do nome de Deus e a misericórdia do Senhor. Daniel orando, pedindo a restauração de Jerusalém, por causa da misericórdia de Deus e por causa da glória de Deus. E eu quero mostrar para vocês hoje que essas coisas, na verdade, são uma coisa só. Que Deus, ele sempre, quando ele salva, ele está, na verdade, glorificando, exaltando o seu santo nome. E Daniel está muito interessado nisso, na glória do nome de Deus. Irmãos, nós temos observado, estudado, e eu tenho feito aqui uma aplicação nas últimas mensagens, que isso se aplica, isso pode ser colocado para os nossos próprios dias, irmãos, no sentido de que também hoje o santo nome de Deus tem sido desonrado por aqueles que levam o seu nome. As igrejas cristãs, as igrejas que professam Cristo, as igrejas evangélicas, as igrejas que professam o Evangelho de Cristo. Nós temos visto, irmãos, o culto profanado, eu tenho chamado a atenção de vocês aqui, nós temos visto as vergonhas e as corrupções, e mesmo mais ultimamente, se vocês têm acompanhado os noticiários, escândalos envolvendo líderes cristãos, igrejas famosas, e tudo isso, irmãos, o mundo tem visto, as pessoas têm olhado para isso e elas riem, elas fazem pouco, elas não respeitam o nome de cristão, pessoas têm saído das igrejas, pessoas não têm se mostrado desejosas nem mesmo de visitar um culto, o nome de pastor, como eu tenho visto, também falado aos irmãos, tem sido envergonhado, de maneira que não é muito fácil você entrar em qualquer lugar e dizer que você é pastor. E nós estamos, irmãos, então observando que, de forma semelhante àqueles dias em que o nome de Deus estava sendo desonrado, por causa dos pecados do seu povo, por causa das vergonhas que estavam aparecendo diante dos pagãos, nós vivemos dias semelhantes. Eu quero então chamar a atenção dos meus irmãos, eu tenho sugerido essa aplicação, e tenho feito isso, irmãos, não somente no sentido de nós olharmos para outros, mas em primeiro lugar para nós olharmos para nós mesmos, para nós pensarmos em como tem sido a nossa vida diária, diante de pessoas não cristãs.
diante daquele nosso familiar que não é cristão, diante daquele nosso vizinho que não é cristão, diante do nosso colega de trabalho que não é cristão. Nós temos levado o nome de Cristo. Se nós nos dizemos cristãos, e quando as pessoas elas sabem que nós somos cristãos, imediatamente esse santo nome de Cristo se cola a nós, e a pergunta é: nós temos glorificado o seu santo nome? Uma próxima aplicação é nós mesmos como igreja local. Nós temos que olhar para a nossa própria circunstância local e perguntar também se nós, como igreja local, nós temos glorificado o seu santo nome. Porque aquela plaquinha lá na frente, né? Aquele nome que está ali na frente, irmãos, indica que nós somos uma igreja cristã. E nós também temos que perguntar como tem sido as pessoas, que as pessoas têm falado de nós quando elas nos veem entrar aqui, quando elas nos veem carregando uma Bíblia, quando elas percebem que nós frequentamos esse lugar, o que elas falam de nossa congregação, e isso então se expande para a questão, meus irmãos, das igrejas em geral, para o nome de cristão, para o evangelicalismo, ou para o protestantismo, ou para o cristianismo de uma maneira geral, de forma que é muito sério, irmãos, quando alguém coloca sobre si o nome de Cristo, professa o cristianismo. Nós vamos lembrar, irmãos, o terceiro mandamento: não devemos usar o santo nome de Deus em vão. É o nome de Deus. Eu fico feliz também por outro detalhe aqui, que não planejamos. Nós estamos lendo o livro de Salmos sequencialmente, estamos lendo também a palavra de Deus sequencialmente depois no Novo Testamento, mas vocês viram que o salmo que nós lemos, o salmista no Salmo 102, ele está orando pelo nome de Deus. Ele está dizendo assim: glorifica o seu nome, Senhor. E quando nós nos aproximamos de Mateus capítulo 18, que nós lemos há pouquinho, nós observamos o Senhor dizendo: olha, né, não queiram ser maiores. A discussão dos discípulos é incrível: quem é o maior? Quem é o maior? E o Senhor diz assim: não sejam maiores, porque nós não temos que ser maiores. Nós não temos um nome próprio a glorificar, mas nós temos um nome do Senhor a glorificar, irmãos. Então, é muito sério. Assim, quando nós lemos esse texto de Daniel, nós temos que ser confrontados, irmãos, pela seriedade do santo nome de Deus que nós levamos quando nós dizemos que somos cristãos. Então, esse texto, ele tem que nos confrontar, ele tem que nos levar a devido arrependimento também, se nós temos pecado nesse aspecto, seja individualmente, seja como igreja local, e orar pelas igrejas em geral. Então, hoje eu quero meditar com vocês sempre, lembrando desse aspecto, do nome santo de Deus sobre nós, irmãos. E aqui, como eu disse, nós temos as duas bases da oração de Daniel: misericórdia e a glória do nome de Deus. Observe a divisão do texto, que eu quero seguir aqui na nossa mensagem de hoje, exatamente essa divisão do nosso texto. Eu vou convidar vocês agora a olharem comigo e observar. Em primeiro lugar, no versículo 18, Daniel, ele pede a Deus com, assim, sabe, irmãos, com um coração tão urgente e contrito, dizendo no versículo 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve e abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação. Está aqui a primeira parte do texto. Em seguida, ele diz: e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Aqui ele dá o motivo real. Ele diz assim: olha para nós, para a nossa desolação e a desolação da tua cidade. Mas ele lembra Deus, porque isso é importante, porque é importante Deus ouvir, Deus olhar para essa cidade, porque essa cidade tem o nome dele sobre si. Ele está falando de Jerusalém. Em terceiro lugar, irmãos, depois desse teu nome, ele diz: por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias? Aqui ele dá realmente a base, né? Tem duas bases aqui, mas aqui ele coloca assim: em que estamos fiados, em que estamos confiados, não é nas nossas justiças, mas nas tuas misericórdias. Então, essas são essas três partes do texto, irmãos, que nós vamos olhar
nós vamos meditar hoje à noite. Ele clama para que Deus ouça e olhe. Ele fala do nome de Deus. Ele lembra que é o nome do Senhor que está sobre Jerusalém. E ele pede que Deus ouça esta oração por causa das suas misericórdias, e não por alguma justiça que esteja nele ou no povo. Então vamos olhar, irmãos, lembrando desses 3 pontos agora. Ele diz assim, então, vamos olhar mais detidamente. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Observe os verbos aqui. O verbo ouvir, o verbo olhar. Daniel acredita verdadeiramente que Deus é aquele que ouve a oração. Deus é aquele que abre os olhos para ver a desolação. Se nós continuarmos, irmãos, no versículo 19, ele usa expressões semelhantes, que eu quero chamar a atenção também de vocês, no versículo 19, que Deus quiser, nós vamos estudar domingo que vem, ele diz assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Aí ele continua, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. E semelhantemente ele diz também no 19, por amor do teu nome. Então ele está chamando aqui, apelando a Deus, suplicando 2 coisas. Primeiro, que Deus ouça. Observe que tem 2 lados aqui desse clamor de Daniel. Primeiro, é um pedido que Deus ouça a oração. Que Deus observe o que Daniel está pedindo, está suplicando. Que ele não esteja falando com a parede ali do quarto dele. E vocês lembram, né, que ele orava no seu quarto 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém. Ele está pedindo que Deus dê atenção à sua prece, à sua oração. Mas ele pede mais, irmãos. Ele pede que Deus, tendo ouvido esta oração, Deus haja, Deus faça algo, Deus opere. Por isso que nós temos, inclina os teus ouvidos e ouve. Mas nós temos também, abre os teus olhos, olha o problema, olha a desolação que está em Jerusalém. Ele tinha dito anteriormente, né? Vocês lembram do versículo 17, finalzinho de 17, ele diz assim, o teu santuário assolado. Ele está dizendo assim, Senhor, ouve este clamor, Senhor, ouve essa súplica, Senhor, e não somente ouves, mas olha o motivo da minha súplica, observa, Senhor, que a tua cidade está desolada, que a tua cidade está destruída. Observa, Senhor, que o teu templo está destruído. Então, conforme nós vamos estudar semana que vem, ele diz, então, no versículo 19, perdoa, Senhor. Ele diz no 19, atende-nos sem tardar. Senhor, perdoa. Veja que ele está colocando, então, o ouvir de Deus com a ação de Deus. O ouvir de uma oração que ele está fazendo com a resposta de Deus, no sentido de Deus atender esta oração e agir, irmãos, e operar. Por que Daniel está fazendo essa oração? Por que Daniel, ele acredita, ele crê que Deus ouve a oração, que Deus não está surdo. E ele acredita também que não somente Deus não está surdo, né? Mas que Deus não está com as mãos presas, que Deus tem poder de agir. É claro que essa linguagem da Bíblia é uma linguagem para nós entendermos, né? Porque Deus não tem ouvido, Deus não tem mãos, Deus não tem corpo, Deus é espírito, mas é uma linguagem para nós podermos compreender que o nosso Deus é um Deus que quando nós estamos orando, irmãos, eu quero que você pense muito nisso, irmão. Que quando nós estamos orando,
baseados na sua promessa, baseados na sua palavra, como Daniel estava orando, porque vocês lembram, né, que Daniel estava orando, baseando-se na aliança de Deus, nas promessas de Deus, e no estudo que ele fez da palavra de Deus em Jeremias, na profecia de Jeremias, em que Jeremias disse: 70 anos será a desolação, mas depois de 70 anos o povo será restaurado. Então, com base nesta promessa, Daniel crê, e nós também devemos crer que Deus ouve quando nós oramos. Daniel crê que não somente Deus ouve, mas que Deus olha a desolação, olha e está observando a nossa dor, observando a nossa angústia, observando a nossa destruição, a nossa necessidade de socorro. E que não somente ele observa, mas que ele perdoa, mas que ele age. E como ele vai dizer no próximo versículo, que ele atende e age sem tardar. Essa oração de Daniel está nos chamando, irmãos, para esta fé. A verdadeira oração, ela começa com as promessas de Deus. Eu tenho destacado também isso aqui ao longo das nossas exposições, que a oração verdadeira não é alguma coisa que sai da nossa cabeça, que nós simplesmente achamos que devemos pedir para Deus, mas sempre a oração verdadeira é aquela que é baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus e nas promessas que estão na aliança do Senhor conosco. E nós devemos aplicar hoje nos nossos dias. Nós não estamos mais na antiga aliança, mas nós estamos numa aliança muito melhor que a nova aliança, porque Jesus Cristo já veio. De fato, nós estamos numa posição, podemos dizer, nesse sentido, melhor que Daniel, porque nós temos, como diz a carta aos Hebreus, melhores promessas. Então, se nós temos essa aliança, e nós temos essas promessas da aliança, cabe a nós estudar esta aliança, irmãos. Quero chamar vocês para que vocês estudem a nova aliança, leiam as suas Bíblias, leiam livros, procurem entender a nova aliança e procurem entender as promessas que estão na nova aliança, porque é isso, irmãos, que vai basear a nossa oração. O Senhor Jesus Cristo disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Olha só, em meu nome. Jesus diz no Sermão do Monte: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Peçam e vocês vão receber. A oração não é vã. A oração não é perda de tempo. A oração não é falar com as paredes, desde que seja uma oração verdadeira. E a oração verdadeira é a oração da fé. Mas a oração da fé, irmãos, baseada não em achismos, não nos desejos pecaminosos dos homens, não naquilo que eu acho que Deus tem que me dar, mas aquilo que Ele tem prometido na sua aliança, na nova aliança, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que entender os nossos privilégios, nós temos que entender as bênçãos que Ele tem para nós. As bênçãos que eu quero citar rapidamente aqui, que vocês conhecem, irmãos, que nós temos estudado aqui na igreja ao longo dos anos. As bênçãos da justificação, a bênção da adoção, a bênção da santificação, a bênção, irmãos, da glorificação, as bênçãos que Ele tem prometido para nós nessa aliança, a sua presença real, o seu Espírito Santo santificador, a sua obra de nos tornar sal da terra e luz do mundo, de sermos luzeiros para esse mundo, de sermos testemunhas para esse mundo perdido. Tudo isso está inserido na nova aliança, são promessas da nova aliança. Ele não nos promete riqueza, não nos promete grandes coisas para essa vida. Pode ser que Ele dê para um, para outro, segundo os seus desígnios. Ele não nos promete também que nós nunca vamos sofrer. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas Ele diz: eu estarei com vocês. Eu vou perdoar vocês sempre que vocês pedirem perdão. Lembra do texto lá que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que é uma promessa: se confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É promessa dele. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, são novas pessoas. É promessa dele. Ele diz, meus irmãos,
Paulo diz lá em Romanos capítulo 6 que nós já morremos para o pecado em Cristo Jesus e nós ressuscitamos para Deus, para vivermos uma vida santa. Ele diz que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la. Ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz que aos que chamou a esses, aos que predestinou a esses chamou, aos que chamou a esses justificou, aos que justificou a estes glorificou. Você, meu irmão, minha irmã, você tem estudado as promessas de Deus, as promessas da nova aliança. Você tem se detido todos os dias a tomar um tempo do seu dia, abrir a sua Bíblia e falar para Deus: Senhor, revele-se a mim. Senhor, como Daniel fazia, Senhor, mostre a sua aliança, mostre a sua glória nas suas promessas, naquilo que o Senhor tem dito. E Senhor, eu vou começar a orar segundo as suas promessas. Observem as orações apostólicas, observem o que os apóstolos pedem, pelo que os apóstolos oram nas cartas apostólicas. As orações de Paulo, pelos de Filipenses, pelos Efésios. Vejam como esses apóstolos, irmãos, à semelhança de Daniel, eles confiam nas promessas de Deus. Eles confiam naquilo que Deus tem dito que vai fazer. E eles pedem como Daniel: Senhor, ouve, Senhor, age. Senhor, ouve e olha a nossa necessidade, que muito mais do que necessidades materiais. Sim, nós podemos pedir pelas necessidades materiais, devemos pedir, e a Bíblia também recomenda e diz que nós podemos pedir, inclusive que Ele cuida de nós. Ele tem os nossos cabelos contadinhos, Ele sabe, irmãos, a nossa vida, os nossos dias estão contados, Ele cuida de nós. E podemos ter certeza daquilo que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino, sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, e vai cuidar de nós. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar, você lembra que Jesus mesmo disse? O reino e a sua justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, o Senhor diz no início do Sermão da Montanha, porque serão fartos. Olha a promessa. Bem-aventurados aqueles que se aproximam de Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero ser um crente que não vá só para a igreja, mas que te ame, que te conheça, que se deleite em ti, que viva para a sua glória, que odeie o pecado, que ame a ti, que ame o próximo. Olha só a pergunta de Pedro, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? 7, Senhor? Já achava que era muita coisa. E Jesus diz: não, 70 vezes 7. Senhor, me ensina a ser perdoador, me ensina a não ser rancoroso. Eu quero crescer, Senhor, nessa piedade. Esses têm que ser os nossos pedidos, irmãos. Senhor, me ensina a glorificar o seu santo nome. Senhor Deus, ouve, atende. Meus irmãos, esse texto, ele está apontando para nós e dizendo assim: orem como Daniel. E quem ora como Daniel estuda a Bíblia, medita nas promessas, conhece Deus, conhece as promessas de Deus e vai à presença de Deus com fé, crendo que Deus ouve e crendo que Deus age. Pedindo: ouve, Senhor, age, Senhor. Meu irmão, creia e ore. Agora, eu quero que você medite muito nisso. Avalie a sua espiritualidade, avalie como temos caminhado, devemos avaliar a nossa vida de oração. E está aqui o caminho. Daniel, ele deixou para nós o caminho. Busquem ao Senhor. Leiam suas Bíblias, conheçam as promessas e orem, e creiam que Deus ouve, e creiam que Deus atende essas orações. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, conforme nós temos mostrado, Daniel, ele ora e ele diz assim, ele diz: e para a cidade que é chamada pelo teu nome, para a cidade que é chamada pelo teu nome. E nesse ponto, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para a cidade. Porque na Bíblia, a cidade, esse termo cidade vai ser muito importante. Nós temos na Bíblia várias cidades, mas nós temos, irmãos,
duas cidades que vão ser destacadas na palavra de Deus. Inclusive que isso está bem relacionado com a situação histórica de Daniel. A primeira cidade que vai ser destacada é Babilônia. Exatamente a cidade onde Daniel está. E que vai aparecer lá no início como Babel. Babel. E o que é Babel? Vocês lembram o que aconteceu em Babel? O que os de Babel fizeram lá? Eles disseram assim: vamos construir uma torre muito alta para que o nosso nome apareça. Observe bem. O nosso nome apareça. Essa é Babel. Babel é a cidade dos homens. Babel é a cidade, ou Babilônia, é a cidade de Nabucodonosor. Babel é aquela cidade que Nabucodonosor, quando foi humilhado por Deus, nós estudamos aqui há um bom tempo já, aquele texto, ele virou um animal, ele andou pelos seus palácios belíssimos ali, pelos seus elevados, olhou para aquela cidade e viu aquela beleza toda e disse assim: eu fiz essa cidade. Primeiro. Segundo, com a força do meu braço. Terceiro, para a magnificência do meu nome. A cidade dos homens é a cidade da autoglorificação humana, é a cidade que os homens eles constroem, eles fazem para a glória do seu nome. Essa é a cidade dos homens. Mas existe a outra cidade na Bíblia Sagrada. Tem sempre essas duas cidades, né? A outra cidade é Jerusalém. É a cidade de Davi. É a cidade que Deus escolheu. É a cidade que Deus disse: ali vai ficar o meu templo. E o templo simboliza o quê? A presença de Deus. É a cidade que, diferente de Babilônia, não é construída para a glória do homem, mas é construída para a glória de Deus. Essa cidade, irmãos, ela é aquela que Deus põe o seu nome. E é isso que Daniel está falando aqui. Ele está dizendo assim, meus irmãos, olha para essa cidade que está desolada. É a cidade que é chamada pelo teu nome, Senhor. E estas duas cidades, meus irmãos, vão aparecer pelas Escrituras e vão aparecer lá no final da Bíblia, no Apocalipse. No Apocalipse, Babilônia é finalmente destruída. Babilônia, cheia de pecado, cheia de profanação, que alucina os homens, que, podemos dizer assim, no certo sentido, droga os homens, que os entorpece com as suas loucuras, com a sua autoglorificação, com seus prazeres passageiros. Esta cidade, quando você chega lá em Apocalipse, ela é destruída, ela é aniquilada, ela vai cair. Caiu Babilônia. Esta cidade, portanto, Babilônia, é símbolo do mundo, irmãos. Mundo, mundanismo. O que é ser mundano? O que é o mundanismo? O mundanismo é exatamente esta cidade, o princípio dessa cidade que está por toda a sociedade humana natural caída, da autoglorificação, que quer sempre louvar a si mesmo, que não pensa no nome de Deus, que a grande questão é o eu. O que importa é o que eu quero, o que importa é o meu nome, o que importa é a minha glória. Mas Daniel, ele pertence à cidade de Jerusalém. E quando ele olha para esta cidade, e ele vê exatamente essa cidade que foi escolhida pelo próprio Deus para a glória do seu santo nome, ele vê essa cidade destruída, o templo desolado e destruído. E essa cidade, os pagãos olham para ela e zombam dela, e consequentemente zombam do nome de Deus. Aí ele lembra Deus e diz assim: Senhor, o meu pedido acima de tudo, Senhor, o meu clamor acima de tudo, é para que o Senhor ouça, é para que o Senhor veja a desolação da tua cidade. Vocês estão entendendo? Ele diz assim, irmãos, observe o que está aí no meio do versículo: e para a cidade que é chamada pelo teu nome, Senhor.
Meus irmãos, isso tem uma aplicação direta com a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo, a semelhança, na antiga aliança, você tinha a cidade de Jerusalém como aquela que tem o nome de Deus. Agora isso não importa mais. Agora a Jerusalém terrestre não tem essa importância na nova aliança. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo disse, lembra da promessa de Atos capítulo 1, versículo 8? Todo mundo tem de cor esse texto? Lembra? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Acabou o destaque de Jerusalém na nova aliança. Porque o evangelho, ele chega até os confins da terra. Começa em Jerusalém, mas se espalha pelos confins da terra. Quando a mulher samaritana chegou para Jesus e disse assim, onde deve ser a adoração a Deus? Aqui, no Monte dos Samaritanos, ou lá em Jerusalém, no templo? Aí Jesus disse assim, olha mulher, isso aí está passando, isso aí já passou, porque nos meus tempos, em verdade te digo, está chegando, na verdade já chegou, o tempo em que a verdadeira adoração não vai ser em Jerusalém. E pouco importa o lugar, porque a verdadeira adoração será em espírito e em verdade. Acabou, não tem mais templo, não tem mais Jerusalém. Agora, onde o povo de Deus está reunido, movido pelo Espírito Santo, entendendo as promessas de Deus, crendo no Senhor Jesus, pode ser num templo bonito, pode ser numa cabanazinha, pode ser debaixo de uma árvore, não importa, ali existe adoração. A cidade de Deus agora, ela como que se espalhou, e ela se espalhou na igreja de Deus, irmãos. Eu já usei aqui uma ilustração num livro que eu li, muito interessante, em que ele diz assim, olha, Deus tem uma cidade, e essa cidade, ela vai descer, lá no finalzinho da Bíblia, vocês sabem, né? A Jerusalém, ela desce do céu, cheia de glória, e agora, então, essa cidade de Cristo, ela vai aparecer visivelmente só no final. Mas, por enquanto, esta cidade está sendo representada. Ela tem como que as suas embaixadas. É como o nosso país, em que nós temos a nossa nação, mas existem várias embaixadas aqui em Belém ou em outras regiões, em outras cidades. E essas embaixadas, elas representam outras nações. Assim que o crente, ele não é mais de Babilônia. Na linguagem do apóstolo Paulo, vocês estão em Babilônia ou vocês estão no mundo? Na linguagem de Paulo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês habitam entre os mundanos, vocês habitam entre os de Babilônia, vocês habitam entre aqueles que fizeram a Torre de Babel e que buscam a autoglorificação, mas vocês não são mais de Babilônia. Vocês são do reino de Cristo. Vocês são de Jerusalém. Então, tudo que vocês querem como igreja de Cristo, e essa foi a ilustração do livro, né, que eu citei, ele diz assim, cada igreja local é como uma embaixada do reino dos céus, é como uma embaixada de Jerusalém, dessa cidade, que Hebreus capítulo 11 diz que os antigos, Abraão, Isaac, Jacó, eles morreram com a esperança de encontrar esta cidade, com a promessa desta cidade. A igreja de Cristo, irmãos, ela é uma embaixada do céu. Ela é a Jerusalém aqui na terra. Uma embaixada ainda sem nenhuma glória visível, ainda imperfeita, mas aquela pela qual Jesus orou em João 17, dizendo assim, olha, os homens vão conhecer que Deus amou vocês, que o Pai amou vocês, olhando a vida de vocês, olhando o amor que vocês têm uns pelos outros, olhando, observando que vocês são pessoas diferentes. No Sermão da Montanha ele diz, vocês são a luz do mundo.
Brilhem para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O Pai que está nos céus. Vejam, irmãos, vejam o que toda a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo assim: a igreja de Jesus Cristo, ela está na terra para glorificar o nome de Cristo. Se isso tudo é verdade, imagine quando nós olhamos para os escândalos que acontecem em nossos dias, para as vergonhas que acontecem em nossos dias, para a desonra ao santo nome de Deus que acontece em nossos dias, para a Jerusalém dos nossos dias desolada, para o templo desolado, para o culto profanado. Eu estou estudando aqui com vocês Isaías capítulo 1, nós lemos Isaías, né, que nós estamos estudando, e nós lemos o capítulo 1 agora na quarta-feira passada, e como Isaías denuncia, Isaías diz assim: olha, vocês têm tudo lá, vocês têm o culto, vocês têm os sacrifícios, vocês têm os sábados, vocês têm os dias santos, mas Deus diz: eu não suporto mais. Por quê? Porque vocês misturaram o culto com a iniquidade, e eu não suporto mais. E aí o Senhor diz lá: arrependam-se. Meus irmãos, tudo isso que eu estou lhe dizendo é para lhes chamar a atenção para o fato: a igreja de Jesus na terra, ela tem que brilhar, ela tem que glorificar o santo nome de Deus. E se ela não está glorificando, tem alguma coisa muito errada com essa igreja. Se o culto está sendo profanado, se há vergonha, se o mundo olha para a igreja e não a respeita, e não a considera, e ri dela, e zomba dela, como acontecia naqueles dias, irmãos, essa igreja, esse templo está desolado. Essa cidade está desolada. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar das promessas. Nós temos que lembrar que o Senhor disse: há uma obra poderosa do Espírito Santo. Existe uma obra maravilhosa que faz com que Jesus estabeleça as bem-aventuranças. Vocês lembram? Nós estudamos aqui nos primeiros meses do ano as bem-aventuranças, e aí em seguida ele diz que os bem-aventurados são exatamente o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que lembrar disso. E nós temos que lembrar que ali o Senhor Jesus Cristo disse: para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que lembrar dessas promessas. E nós aqui estamos autorizados pela essa oração de Daniel, que o Senhor conduziu Daniel para fazer essa oração, para também pedir hoje a Deus e dizer assim: Senhor, Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa oração, porque a tua cidade, Senhor, que é chamada pelo teu nome, está desolada, está envergonhada, e glorifica, Senhor, o teu santo nome na vida daqueles que professam o teu nome. Glorifica o teu santo nome nas igrejas. Que haja igrejas que honrem o santo nome de Deus. Essas igrejas, sim, elas vão ser difamadas, elas vão contar mentiras sobre elas, vão persegui-las. Isso vai acontecer. Mas vão mentir sobre elas, mas não vão apontar o dedo a elas como igrejas envergonhadas, quando o Senhor operar para a honra do seu santo nome e aplicar na vida das pessoas, daqueles que se congregam, o seu santo evangelho, essa obra maravilhosa que faz com que o Senhor diga que esses que são teus discípulos são sal da terra, são a luz do mundo, e eles devem brilhar para que o seu nome seja glorificado. A nossa oração, meus irmãos, hoje deve ser que o Senhor restaure as igrejas, que o Senhor opere uma obra de glorificação do seu nome, por honra ao seu nome, confiando nas promessas do Evangelho. Nós temos que orar por isso, irmãos. E repito, orar por nós, orar pela nossa igreja e orar pelas demais igrejas. Orar para que aqui, entre nós, o Senhor opere uma obra tal que o seu nome seja louvado por todas as pessoas que conviverem conosco, por todas as pessoas que chegarem aqui para
presenciar o nosso culto, por todas as pessoas que tiveram algum contato conosco, orarmos, meus irmãos, para que aquilo que acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês lembram o que estava acontecendo lá? O povo olhava para a igreja de Jerusalém e o povo temia a Deus, os de fora, porque eles viam, irmãos, aquelas pessoas, o culto delas, a vida delas, o amor que elas tinham uns com os outros, o cuidado que elas tinham uns com os outros, e honravam e temiam a Deus por causa do que elas viam na vida daquelas pessoas. Mas, finalmente, irmãos, a terceira e última parte do texto nos diz o seguinte, nos diz assim: Senhor, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E aqui, irmãos, Daniel ele coloca um ponto importantíssimo, irmãos, que quando nós entendemos a obra de Deus e a obra da aliança de Deus, e como Deus, para nos salvar, Ele não nos salva porque Ele viu alguma coisa em nós de bom, de justiça, de santidade, mas por causa da sua graça, e graça quer dizer favor imerecido, e por causa da sua misericórdia, que é exatamente essa bondade de Deus, esse amor de Deus, de vir socorrer aquele que não pode se salvar. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que tudo que nós temos, como diz as bem-aventuranças, é miséria e terrível miséria. E Daniel, ele esteve durante a oração, durante a primeira parte da oração, que é confissão, dizendo só, todo tempo ele diz isso: Deus, tu és justo e nós somos pecadores. A vergonha do nosso rosto é a nossa vergonha, são os nossos pecados. Nós não temos absolutamente nada para apresentar diante de ti. Não estamos aqui, Senhor, fiados em nossas justiças, fiados em nossos méritos ou qualquer coisa nossa. Mas ele diz então, a minha confiança, Senhor, é que o Senhor disse que perdoaria o seu povo. Isso é promessa da aliança. O Senhor disse, e todo o tempo, Senhor, tudo que o Senhor fez, desde que o Senhor libertou o povo de Israel lá do Egito, e o Senhor os conduziu para Canaã, e tudo que o Senhor tem dado a eles, foi porque, não que eles merecessem, mas por causa da tua misericórdia, porque o Senhor decidiu salvar esse povo, porque o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre, e a sua misericórdia é maravilhosa, a sua graça é preciosa e maravilhosa, e nós nos aproximamos de ti, Senhor, confiando tão somente na sua maravilhosa graça, e essa deve ser a oração nossa também, meus irmãos, de que se nós desejamos a glória de Deus entre nós, a glória de Deus na vida das igrejas, que o Senhor seja honrado, nós devemos orar e suplicar a Ele, confiados, nem no mérito nosso, porque na verdade nós não temos nada, mas tão somente na misericórdia do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês, já estou indo para o final da nossa mensagem de hoje, mas eu tenho 2 textos que eu queria deixar com vocês hoje, que eles como que amarram tudo isso que nós temos falado até aqui. Abra o primeiro texto comigo, está lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 e 5. Olha o que a Escritura nos diz aí, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 e 5. Veja a promessa que está na aliança. E esta promessa, irmãos, que foi escrita há muito tempo antes de Daniel, ainda nos tempos de Moisés, é sobre esta promessa, como toda a oração de Daniel, é sobre esta promessa que ele também faz esse pedido agora. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4 e 5. Veja o que o Senhor diz. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti.
Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar, observe aí, a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra boa para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. A promessa que está na antiga aliança, que Daniel lembra aqui de Moisés, Daniel lembra também que Moisés diz assim, por que Deus deu Canaã para Israel? Porque eles são justos? Não. Toda a trajetória de Israel nos 40 anos foi de teimosia e de pecado. Porque é assim que o ser humano é por natureza. E se Deus desse alguma coisa para o homem, porque ele é justo, Deus não abençoaria ninguém. É graça, é misericórdia. Por que Deus deu a terra para eles? 2 motivos. Primeiro motivo que o Senhor diz aqui, porque aqueles povos que estavam lá mereciam o juízo de Deus, são ímpios. Tudo que o homem merece é a ira de Deus. Irmão, se nós temos alguma coisa que nós merecemos, é isso. Condenação, ira de Deus. E Deus, para nos salvar, tem que ser porque Ele prometeu salvar. Porque aí vem o segundo motivo que o Senhor dá para ter estabelecido o seu povo naquela terra. É porque Ele jurou isso. Em outras palavras, Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. No estudo das alianças, a Bíblia ela vai mostrar, quando nós estudamos aliança, a Bíblia vai mostrar que quando Deus fez uma aliança com Abraão, essa aliança tem 2 promessas, irmãos. Ela tem uma promessa material, que é a promessa de terra, a promessa de um grande povo, mas tem a promessa espiritual, que é aquela que o Senhor diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa espiritual. E essa promessa chega a nós hoje. Eu quero vincular isso aqui e dizer para os irmãos, por que hoje nós podemos orar e pedir que Deus avive a sua obra, que Deus tenha misericórdia de nós? Porque Ele prometeu misericórdia. Na nova aliança, quando Ele faz a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele está dizendo, virá o meu filho e através do meu filho as famílias da terra serão abençoadas. Eu decidi salvar um povo no meu filho. Então tudo que eu vou fazer e toda a oração de vocês tem que ser baseada na minha promessa, na minha aliança. Agora vamos ler outro texto, irmãos, que esse é muito interessante também. Está lá agora em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 32. Ezequiel, capítulo 36. Está bem pertinho aí do Daniel, tá? Vocês vão achar rapidinho. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 ao versículo 32. Veja o que a palavra de Deus diz, irmãos queridos. Olha só que promessa que conecta. Isso aqui é lindo demais, irmão, porque conecta a antiga aliança com a nova aliança. Vamos ler? Leiam comigo. Observe. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 32. Ele diz assim: Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Perceba aqui que Deus diz, olha, não é por causa de vocês que eu vou salvar vocês. É por causa do meu nome que vocês têm envergonhado diante dos gentios. Lembra que Daniel pede lá? Senhor, pelo teu nome. Ele está, irmãos, baseado nessas palavras proféticas, que toda a Bíblia aponta para a glória do nome de Deus. Aí, vamos prosseguir. Continue comigo o versículo 24.
E vos tornarei, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei. Aqui, irmãos, isso aqui que eu vou ler com vocês agora, só aconteceu mesmo na nova aliança. Então o texto de Ezequiel, ele conecta a antiga aliança com a nova aliança. Presta atenção agora, a partir do versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio de fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo entre vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ele está dizendo, está falando de bênçãos materiais, terra, frutos, que ele restauraria, que ele traria o povo de volta, mas ele olha para o futuro, para aquilo que só iria acontecer na nova aliança, irmão, porque a promessa de um novo coração, a promessa da habitação do Espírito Santo, não tinha na nova aliança. Deus não prometera lá que todos os que estavam debaixo da aliança com Moisés teriam o Espírito Santo. Deus não prometeu que todos teriam um novo coração, mas Deus prometeu na nova aliança que todos teriam o Espírito Santo. Deus prometeu na nova aliança que todos teriam um novo coração, que todos nasceriam de novo, que tudo aquilo que Jesus falou para Nicodemos, lembra? Vos é necessário nascer de novo, que esse novo nascimento seria dado a todos os que pertencessem, participassem da nova aliança. Aí quando você chega na carta aos Hebreus, os Hebreus diz assim, olha, a nova aliança é muito melhor, porque na nova aliança você tem a promessa do perdão, você tem a promessa do novo coração, você tem a promessa de que o Senhor Deus faria, pelo seu Espírito, versículo 27, com que o seu povo andasse nos seus estatutos, nos seus juízos, que o seu povo teria vergonha, teria nojo dos seus pecados, e desejaria agora de todo o coração viver uma vida para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Meus queridos irmãos, eu chamo a atenção de vocês que exatamente essa deve ser a nossa oração hoje, que, Senhor, não porque nós sejamos justos, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas porque o Senhor tem prometido que o Senhor faria essa obra na nova aliança, que o Senhor enviaria o seu Espírito, que o Senhor daria novo nascimento, que o Senhor levantaria um povo que teria nojo dos seus pecados, que o Senhor faria com que o seu povo andasse nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Senhor, por suas misericórdias farias isso. Então hoje, Senhor, nós oramos. Faz isso entre nós, Senhor. Faz isso na minha vida. Faz isso na vida da minha igreja. Faz isso nas igrejas no Brasil, Senhor. E toda essa vergonha seja substituída por uma grande e poderosa obra do seu Espírito, em que o povo, de novo, se volte para Jesus. Pregue o verdadeiro Cristo. Pregue o arrependimento. E seja transformado num povo santo, não perfeito, mas um povo que na sua vida mostre que ama o Senhor, porque essa é a promessa, irmãos, da nova aliança. Nós não vamos pedir nada para Deus que Ele não prometeu, mas tudo aquilo que Ele tem prometido desde Ezequiel, desde Moisés, desde Daniel, e que Ele cumpriu em Jesus, e que Ele diz agora, peçam, orem, busquem, clame a mim.
Todo aquele, Jesus diz, que vir a mim, eu não lançarei fora. Ele diz, vinde a mim, não os perfeitos, mas os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O texto está nos chamando, irmãos, a esse arrependimento, a uma avaliação de como está a nossa vida e a certeza de que nele nós temos misericórdia e que é a glória dele que nós devemos buscar todos os dias e orar pela glória dele na nossa vida e na vida da igreja. Então, hoje à noite, eu quero lhe chamar a atenção rapidamente para os 3 pontos aqui da nossa mensagem. Creia que Deus ouve a sua oração. Se você entender as promessas da nova aliança, então entenda, estude a Bíblia com oração e ore com entendimento, crendo que Ele ouve, crendo que Ele atende. Ore, acima de tudo, pela glória do nome dEle, porque é isso que o Senhor mais visa, na verdade, é a glória do seu nome. E ore confiando não na sua justiça, mas nas misericórdias do Senhor. Ore para que a glória dele esteja na sua vida, na vida da nossa igreja, querida igreja de Itapanã, Tapajós, e na vida de todas as igrejas. Que o seu nome seja louvado. Em seu Filho Jesus, por uma poderosa obra do Espírito Santo, tão somente pela sua misericórdia, em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir exatamente isso nesse momento. Convido vocês a nós orarmos juntos. Ó Senhor, nós queremos agradecer hoje à noite por podermos, Senhor Deus, ler, meditar, Senhor, neste versículo tão maravilhoso, tão precioso, e esta oração tão instrutiva, pedindo que o Senhor nos leve a orar assim, Senhor. Nos ensine, nos mostre, Senhor Deus, mais e mais as bênçãos da nova aliança. Nos faça entender, Senhor, que nós somos o povo escolhido, chamado, perdoado, santificado, para a glória do seu nome, para sermos sal da terra e para sermos luz do mundo. Que oremos pedindo que o Senhor restaure a sua glória em nós, que nos entristecemos por ver o seu nome sendo envergonhado na vida de uma igreja que tem, Senhor, se profanado. A nossa oração seja, Senhor, para a glória do seu nome, e que efetivamente, Senhor, glorifique o seu nome em nós e nas igrejas pedimos isso. E fazemos essa oração, Senhor, não fiados em nossa justiça, mas nas tuas misericórdias que estão prometidas na nova aliança, por essa promessa de um novo coração, do perdão dos pecados, de uma obra de santificação, segundo as suas misericórdias, Senhor, segundo o seu amor. Faça isso entre nós hoje e que o seu nome bendito e maravilhoso seja glorificado na nossa vida, na nossa igreja e na vida dos cristãos no nosso país. Que haja um grande avivamento, Senhor, do verdadeiro evangelho. Nós te pedimos no Brasil e por toda a terra, para que o seu santo nome seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Oramos e damos graça e vamos continuar orando, Senhor, mais e mais em Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos ler, meus irmãos, o trechozinho da nossa confissão de fé, né? Convido vocês a lerem comigo o ponto número 10 do nosso programa de culto.